Eu nasci em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, lá de Porta, Porteiro e Portão. E depois morei em Presidente Epitácio, que dá 80 quilômetros de Presidente Prudente. E aproximadamente com 5, 6 anos, minha família veio para o Mato Grosso. Meu pai era caminhoneiro e aí veio tentar a vida aqui no interior de Mato Grosso. Naquela época, quando nós viemos para cá, só tinha asfalto até Cuiabá. Então, nós vamos parar em Colíder. Colíder daqui, Colíder, são 650 quilômetros. Meu Deus. De estrada de De chão. estrada de chão na Socorro. época. Então, a gente vinha, viemos a família, meu pai, minha mãe, mais 3 filhos, dentro da boleia de um caminhão. E nós viemos, então, de Presidente Epitácio para Colíder. Demorávamos 5 a 6 dias de viagem dentro do caminhão. Isso em 1982, 82, 83, por aí, né? E aí, então foi assim que nós chegamos a Mato Grosso. Colíder, na época, era uma cidade que não tinha praticamente nada, né? Não tinha energia elétrica, era com motor, né? Motor a óleo, né? Óleo diesel. Então, ele tinha um determinado horário, às 20 horas ele desligava e ligava no outro dia por volta das 8 da manhã. Então, era essa a realidade. Telefone não existia, né? E nós chegamos em Colíder, então, nessa época. Eu, nessa idade, mais ou menos 5, 6 anos. A minha irmã mais nova tinha 2 anos, né? E o meu irmão, 8. Então, eram 3, era escadinha. Escadinha. Todo mundo criança. E meu pai com o caminhão. Então, meu pai viajava muito, minha mãe ficava com a gente lá. E era tudo muito difícil, porque a comunicação era difícil. Então, aí eu falo pro meu filho hoje, hoje você pega um WhatsApp, um telefone, você contacta qualquer um em qualquer lugar do mundo. E o deslocamento era difícil. E o deslocamento era muito difícil. Então, naquela época era muito. Eu conto uma história, minha mãe conta, na verdade, eu só repito, né? Que uma vez meu pai foi levar uma carga para São Paulo, né, para ganhar o frete, que ele vivia daquilo, e a mãe ficou em casa com nós 3, né, as 3 crianças e uma doente. Então, a mãe passando aquele apuro todo. Meu pai chega em São Paulo, descarrega a carga, recebe o dinheiro e vai no banco, passa uma ordem de pagamento. Nossa. Pensa hoje na era Pix. Passa uma ordem de pagamento para minha mãe lá em Colíder e manda um telegrama. E informando, bem, né? Porque eles chamam de bem, o dinheiro já está, eu mandei a ordem de pagamento. Conclusão, resumo da história, meu pai volta de caminhão de São Paulo até Colíder, chega primeiro do que o telegrama, né? E minha mãe lá, passando o apuro todo, né? Sem saber que já tinha mandado dinheiro. E eu gosto sempre de ter a oportunidade de contar essa história que eles nos contam, né? Porque a gente ter uma reflexão do quanto que nós evoluímos. E nós estamos falando de 40 anos. Em pouco tempo. Né? Em tão pouco tempo. Você imagina, transporte que não tinha meios de locomoção muito difícil, não tinha estrada, comunicação quase nenhuma, transferência bancária por ordem de pagamento. Olha isso. Então, olha, em 40 e poucos anos, o que a gente vive hoje? A gente vive a era Pix, a era WhatsApp, em que coisa acontece hoje. Digital. Totalmente digital. E a gente não faz ideia do que nós vamos viver daqui 40 anos. Exatamente. Eu penso, você imagina daqui... Eu imagino assim alguma coisa... Às vezes a gente pensa alguma coisa tipo aquele desenho dos Jacksons, né? Eu imagino muito daquele jeito. Eu lembro muito da vida desse jeito. E assim, na época dos meus pais, eu não sei, mas dos nossos avós, o mundo passava mais devagar, né? A tecnologia levava uma geração para aparecer. Então, por exemplo, quando chega a TV colorida, a TV preta e branca, a geladeira, né? Que muda a vida da família, né? A forma como a família passa a consumir comida e tudo mais, que era mais do que água gelada, né? A geladeira em casa. Ela muda a forma como a família se relaciona com a comida e tudo mais, mas isso levou uma geração. E o nosso não, foi tudo muito rápido, porque a gente tem o telegrama, aí depois a gente veio com os postos de telefone, lembra que tinha os postos da telemática, que você ia fazer ligação, aí da telefonista, aí depois os veio os orelhões. Só peguei os orelhões, gente. Aí os telefones era fixos. com cartão, ainda não era ficha. Com a ficha. Aí os telefones fixos que eram caríssimos. Você comprava ações. Ações, isso mesmo. E aí vieram os primeiros
celulares, que era o tamanho de um tijolo, né? E aí vem o que... Então, assim, foi tudo muito rápido. A vida... Tudo transformando muito rápido, né, Flávia? E, inclusive, as relações de trabalho, né? Aproveitando esse gancho, eu tive esses dias, participei de um congresso, um seminário, na verdade, de direito de trabalho aqui no TRT, e teve a participação de 4 ministros. E um deles falou exatamente dessa alteração nas relações de trabalho, né? Hoje você pode contratar um empregado que você nunca vai ver pessoalmente, porque ele vai estar fazendo um trabalho muito à distância. E aí ele citava, algumas profissões estão desaparecendo. Aí ele citou, por exemplo, a transformação do bancário, né? O bancário hoje, ele é uma pessoa que faz negócios, né? Ele é um vendedor de produtos. E aí eu me lembrei da época em que eu fui bancária, né? Eu fui bancária por muito tempo. E naquela época eu trabalhava, eu fazia a compensação de cheques. Nossa. O que era a compensação de cheques? Você nem sabe nem o que é cheque mais, né? O que era a compensação? Só já vi falar. A gente chegava no final do dia, então eu trabalhava no BCN e depois Bradesco. A gente chegava no final do dia, então pegava todos os cheques que foram depositados no banco naquele dia. Então separava por bancos. Banco do Brasil, HSBC, separava os montinhos de cada um, né? Fazia uma soma, colocava lá e a gente preenchia um formuláriozinho que chamava Comp e ia para o SESEC. Ali no Banco do Brasil fazia a troca. Era troca mesmo. Era assim, a remessa de bolo de cheque. Então você gritava, ô Banco do Brasil, tá aqui o seu, mandava aquele cheque pra lá. Aí o Banco do Brasil mandava o dele pra cá. Era uma coisa assim, muito... Hoje, você faz uma transferência via Pix em 2 minutos, né? Hoje, os cheques depois passaram a ser a leitura por... Capturado, né? Então já era um pelo avanço. CMC7, não é? Eu não sei, eu sei que a gente lia o código de dele, barra, né? O código de barra. Era uma maravilha. Então, assim, a tecnologia, ela vem transformando vidas, vem transformando profissões, né? E como você falou, e o que nós teremos daqui 10 anos, por exemplo? Né? Não precisa ir muito, não precisa ir 40. Não precisa ir muito, porque a tecnologia está vertiginosa, né? Mas voltando lá em Colíder, como é que foi essa infância, assim? Quando a gente fala de 650 quilômetros de Cuiabá, sem estrada né, só na estrada de terra, sem asfalto, era uma vida, assim, bem ali isolada. Você, a família, as pessoas dali, Colíder devia ser bem pequena. Bem pequeno. Isso era legal, né? Isso era bacana, porque todo mundo se conhecia, né? Cresceu na rua, brincando. Na rua, brincando. Quando chovia, que fazia aquelas poças d'água, aquelas correntezas, Infância né? raiz, gente. Entrava Infância dentro. raiz, bem Mato Grosso. Tudo, E você bem ficou Mato quanto tempo em Grosso. Colíder? Eu fiquei até vir para Cuiabá para fazer a faculdade. Né? Então você ficou 12 anos ali. Mais, né? Eu vim para Cuiabá com 20 anos. Mais. Eu vim para Cuiabá com 21 anos. 14 anos, então, 15 anos. Então, eu tive minha infância, minha adolescência toda em Colíder e foi muito bom. Então você é de Colíder, né? Do interior do... colidense. É de Colíder, não é de Presidente Prudente, não. E foi uma infância muito boa, muito saudável, né? Dentro dessa infância raiz mesmo, de sair. Meu irmão pegava a bicicleta, a gente ia tomar banho de rio. Aquele negócio de pular da ponte com a bicicleta e tudo. Uma coisa que você pensou, Deus me livre, meu filho, eu não deixo descer no condomínio Não sozinho. deixa pular sozinho, deixa com a bicicleta. Então eu falo, minha mãe era louca. Enfim, era outro mundo, Era um mundo analógico que a mãe não via nada. Que a mãe não via, Porque a mãe tava com tantas outras coisas na Esse era o cabeça. ápice do perigo, né, gente? Esse era o ápice do perigo, é verdade. E assim foi a minha infância lá. Então, aí eu fiz toda a parte... o meu ensino, na época, eu chamava de primário, depois Também sou desse. Segundo grau. Então, eu fiz tudo, lá estudei em Colíder, fiz o curso de inglês, porque daí já tinha o curso de inglês, comecei a dar aula, muito nova, com 15 anos eu comecei a dar aula para a pré-escola, né, o prézinho que tinha, então, eu já dava aula de inglês, porque eu tinha concluído o curso de inglês e eu me destacava entre as alunas, então a própria dona da escola me indicava, né, para as escolas, a pré-escola, para eu dar aula, e aí, depois comecei a trabalhar no banco, ainda muito nova, também 18, 19 anos. Lá em Colíder. Lá em Colíder, né? Naquela época o banco cooperativo, né? Que depois virou um banco mesmo, mas na época era cooperativa. E até que eu terminei, então lá em Colíder eu fiz tudo. Tudo que tinha que fazer lá Zerei eu a fiz. cidade. Eu fiz curso de doce de leite ninho.
aqueles que faziam as frutinhas. Eu fiz curso de bordado, de crochê, de modelo e manequim. O que você imaginar de curso que aparecia em Colíder, eu fazia tudo. E aí, quando já não tinha mais o que fazer, eu na época surgiu lá um curso de férias, não sei se era de férias que falava, mas era o curso temporário da Unemat, curso de letras. E aí, como eu já gostava do inglês, eu cheguei a fazer um semestre ou 2 desse curso, que era um curso de férias. Ele era só uma vez a cada semestre, salvo engano. Mas aí, pra mim, não, eu queria mais, né? Aí eu vim, então, para Cuiabá. Foi quando eu venho para Cuiabá e faço um vestibular aqui e vou fazer uma faculdade de Direito. E por que Direito? Eu sempre tive, assim, o espírito de defesa ou de justiça e de querer resolver as coisas, sabe? Desde muito pequena. E algumas pessoas que eu convivi, que eu conheci lá em Colíder também me inspiraram, sabe? Eu achava muito bonito ver o advogado chegando, eu achava assim, aquele personagem do advogado tão imponente, tão poderoso, capaz de fazer tantas coisas, sabe? Isso ainda quando criança, né? Aí quando eu comecei a entender um pouco das coisas, falei, cara, eu acho que eu tenho um jeito para fazer isso aqui. E aí vim para cá e fui fazer a faculdade de Direito. E aí nunca mais largou. Se apaixonou. Aí vim para Cuiabá, aí conheci meu marido, né? Meu namorado na época, eu cheguei... Você chegou e conheceu? Menina, não foi nem Mas aproveitei. não foi? Nem conheceu Cuiabá? Eu brigo falando, nem aproveitei o Cuiabá. Ficou solteira por Cuiabá. Eu cheguei em julho, agosto, começando o semestre, eu comecei o semestre no meio, em novembro, no meu aniversário, eu conheci Marlon, né? Ele era Marlon, então, mais novo que eu ainda, e aí a gente começou a namorar e nunca mais nos largamos. Hoje. Aí casamos, tivemos Ele filho, também é formei. advogado. Ele também é Mas advogado. ele não fazia direito ainda. Marlon fez ciências contábeis no FMT. Aí, quando ele foi fazer direito, porque eu comecei a dar aula. Aí eu, já formada, tal, participei de um processo seletivo na faculdade para dar aula, já tinha feito a pós-graduação e começa a dar aula nessa faculdade. E ele fica em casa sozinho. Gente, ainda não tinha filhos, né? E aí ele ficava em casa sozinho e falou, quer saber? Vou estudar, vou para faculdade com você. Enquanto você dá aula, eu estudo, né? E aí foi assim que Mar virou advogado também, depois já assumiu a advocacia, hoje é advogado, é quem me ajuda. Que apelido carinhoso, bonitinho, você chama ele de Mar? Marlon. Mas você chama ele de Mar? Não, Marlon. Tá, eu entendi. Eu já falei assim, vamos falar de apelidos carinhosos. Na verdade, eu chamo de Chuchu, mas... Mas a sua mãe e seu pai eram bem, você chama de Chuchu. Olha, que bonitinho. E vocês têm um menino de 13 anos, que é o João Pedro. O João Pedro. O João faz 14 agora em outubro, final de outubro, 29 de outubro. Tá bem aí, já. Tá bem aí. Já tá um rapaz, não é mais já criança. Já tá um rapaz, Flávia. E eu falo assim, a gente não pode criar muita expectativa com o filho, né? Porque eu vim de Colíder, né? Eu ia pra faculdade de botinas. Lá em Colíder a gente usava aquelas botininhas, assim. Eu achava aquilo bacana. É porque não tinha muito asfalto? Não tinha, usava botina mesmo. E aí eu cheguei que eu ia pra faculdade de botinas, menina, tudo de salto, de coisa, e eu com aquela botina. Mas depois eu percebi que eu tava meio estranha, comecei a me adequar. Mas no início eu vinha, então eu fui muito sertaneja, eu fui criada no mato, então a música é sertaneja. Aí, quando vem João Pedro, aniversário de 1 ano dele, eu faço de fazendinha, cowboyzinho, ele tá de camisa xadrez, botininha, coisa mais linda. Aí, João, coloquei no violão, tá? O João é roqueiro, só gosta de rock, cabeludinho, gosta de cabelo grande, não suporta sertanejo. Aí eu falo, assim, eu falo, se fosse diferente, não o pai dele gosta do quê? O pai dele gosta de rock, então aí ele tem partiu, uma influenciazinha. Tem influência